Olá, galera, tudo bom com vocês? Eu me chamo Henrique Tinte, eu trabalho com magia do caos e hoje eu vim aqui fazer uma leitura para gente com temática livre. Na verdade, não vai ser uma leitura, tá? Eu vim aqui fazer 4 leituras. Então, como é que você vai saber em qual leitura tá a mensagem que você precisa ouvir? As 4 leituras, elas vão ser leituras intuitivas, tá? Na energia coletiva. Ou seja, todo mundo que escolher a mesma pedra, que é a mesma cor da pedra, é porque tem ali sintonia com a mesma questão, então a mensagem ali vai servir para o coletivo. Então, já falando isso, aqui você tem que ter também discernimento com o que você está ouvindo, porque como eu vou estar na energia coletiva, às vezes pode ser que não esteja falando diretamente para você, mas pode ser para uma outra pessoa. Então você precisa ter esse discernimento, sabe? Como é que você vai sentir esse discernimento? Você vai prestar atenção na sua intuição. Se aquele negócio, sabe, assim, parece que pegou uma coisa aqui, tem alguma. Eu realmente senti que isso aqui era para mim. Você começa a refletir o que você estava se perguntando para o universo, quais eram as suas questões, o que você estava pedindo esclarecimento. Agora, se só veio meio aqui para baixo, assim, ficou meio agitado, você precisa prestar atenção, sabe? Ah, será que isso ali foi porque pegou num ponto que doeu e você precisa revisitar esse ponto, compreender o que ele está te ensinando? Ou às vezes é só uma euforia, ai que legal, tomara que fosse para mim, e acaba entrando aí, sabe, numas ilusões. Então, todo mundo aqui é adulto, vamos ter discernimento para pegar o que está ali por trás da mensagem, aquilo que você precisa ouvir da mensagem. Então, você vai escolher aqui ó, qual dessas 4 pedras se conectam mais com você, que a gente tem essa aqui, que é meio que um marrom caramelado. Nós temos esse aqui, que é uma pedra cor branca, esse azul e este aqui prateado. Então você olha aí com qual dessas 4 pedras você sintoniza mais e vai aí para o vídeo para essa parte. Beleza? Beleza, então. Já vai deixando aí o joinha, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. E se precisar de uma consulta particular, o meu catálogo de serviços e o meu contato estão aqui no link da descrição. A gente vai começar aqui com essa pedra, dá de ver aqui no vídeo? Acho que dá, né? Então, vamos todo mundo concentrar, e aí, tá todo mundo bem, tá todo mundo tranquilo? Vamos compreender então aqui, ó, temática livre, qual que é a mensagem aqui que é para a gente passar para o coletivo que sintonizou aqui com essa primeira pedra. Vamos lá, hein? Isso aí, aqui tá sentindo para embaralhar bastante. Um emaranhado aí. Um emaranhado, sabe assim, quando tem um monte de teia de aranha, umas assim meio que por cima da outra, como se tivesse aí uns... Enfim, como se vários problemas se conectassem à mesma coisa, tá? Acho que você deve estar... Tem gente aí que está muito preocupada com vários problemas, pensando que tem que resolver vários, mas se você olhar, se você prestar com atenção, você vai perceber que todos eles têm um fator em comum. Então, se você trabalhar nesse fator em comum, você consegue resolver você consegue resolver os outros. Uhum. Uhum. Aqui também eu estou falando de pessoas aí que passaram por... Como é uma leitura coletiva, tá? Aqui tá pendendo um pouco mais para a área de relacionamentos, tá? Mas só que aqui pode ser também pode ser também área de trabalho, mas aqui tá pegando mais para a área de relacionamento. Aqui pode ter 2 casos, tá? Pode ter pessoas que já estão sentindo que está na hora de separar, já estão percebendo que o negócio ali está ficando meio perigoso, vamos dizer assim, sabe? Então tá chamando aqui bastante atenção, sabe, para ouvir melhor a sua intuição, etc. Que tem gente aqui que tá com energia mesmo de separa, separa que o negócio aí não tá, já tá percebendo que não tá muito bom. E com base nisso, aqui então aqui podemos ter duas coisas, sabe? Para quem sintonizou com essa primeira parte, essa segunda aqui, então já pode significar que isso vai ser tipo um ato de amor com você, sabe? Para você parar
de se olhar no espelho e ficar se chamando de palhaço e palhaço, e você enxergar, tipo, a potência que você tem, os valores que você tem. Isso vai ajudar bastante para começar uma jornada de amor próprio com você. Assim, como tem algumas outras pessoas, a gente não gosta muito de falar com, tipo assim, tá vindo amorzinho assim, tá vindo amorzinho sim, mas sim, mas sim tem algumas pessoas que até o dia 22 aí vão ter pelo menos um crush, tá? Não tô garantindo amor de vida aqui, não tô garantindo namoro, assim, mas pelo menos vai ter um crush para dar ah, aquela respirada a mais, assim, mais leve, mais alegre, sabe? Até para tirar o peso desse ano, porque esse ano pesou o clima, né? Eu, hein? Presta bastante atenção para quem foi. Uhum. Então tá, ó. Aqui a gente ainda tá também naquela na vibração ali de alguma separação que precisa acontecer, como eu falei, aqui pende mais pro amor, mas isso você pode perceber também se isso não está sintonizando com o ambiente tóxico de trabalho seu, enfim. Pegue, né, sente o que vibra da mensagem em você para você compreender o que é que você precisa pegar. É, mas aqui também tá falando, tipo assim, ó, que tem gente que tá cega por um apego ao passado, sabe? É como se esse relacionamento aí, ó, que precisa ser desfeito, ele pode ser até que você se sinta assim, nossa, mas parece que eu tô presa nesse relacionamento, parece ter uma coisa me prendendo aqui, etc. E tem, tá? Mas isso é uma causa mais interna sua do que um trabalho feito externo para te aprisionar, tá? Aqui tá falando que é uma questão assim que a sua própria equipe espiritual está tentando te ajudar a soltar esse apego ao passado, que é quase como se tivesse, não sei, é que aqui a carta é vício e teimosia, sabe? Pode ser as duas coisas. Então pode ser que você esteja tão viciado em reclamar dessa mesma questão, ou tá tão teimoso que não aceitou até hoje que aquela questão que aconteceu daquela maneira. Então tem alguma questão aí que você também já está recebendo essas intuições que precisam ali, ó, ser soltas, ser desfeitas, para que você consiga tirar essa cegueira que está te prendendo aí nesse local que você que você mesmo está criando as condições de se manter preso ou presa, tá? Responsabilidade aqui, todo mundo adulto. Enfim. Hum. Olha, tem gente aqui que a própria equipe espiritual está falando assim, nossa, a gente vai fazer uma festa tão grande quando você conseguir se desvencilhar dessa coisa aí que te prende, tá? Porque aqui daí pode não, porque daí agora aqui, se você veio até aqui, você ainda também, e a sua questão não é aquela ali do relacionamento, tá? É, existe alguma coisa semelhante, sim, tipo, tem algum desequilíbrio, desajuste, qual é a palavra? Enfim, fica me vindo assim, quase como se você tivesse um sentimento de amarração, como se você tivesse sentimento de amarração, mas a mesma mensagem ali anterior se aplica também para essa outra questão, tá? Existe uma equipe espiritual que está tentando você fazer você mesmo se soltar dessa amarração. Pode ser até que você esteja reclamando com essa equipe, poxa, eu já pedi tanto, e vocês não estão me soltando, mas é porque existe ali, tem alguma falha aí, sabe? Tem alguma brecha aí no seu campo de que você continua sempre voltando para aquilo e não larga essa questão, que é isso que está dificultando para que essa balança que você tanto pede para que ela fique equilibrada, se equilibre de fato. Beleza? É isso? É isso então. Muito obrigado você que assistiu. Deixa o seu joinha aí, se inscreve no canal se gosta desse tipo de conteúdo. Se precisar de alguma consulta particular, meu catálogo e contatos estão no link da descrição. Então vamos agora aqui, ó, para quem sintonizou aqui, com a segunda pedra, pedra branca. Isso aí. Se você pulou, né, que o recado lá no início do vídeo, né,
lembre-se que aqui é uma leitura coletiva, então você precisa ter discernimento com o que você está ouvindo, porque às vezes pode ser que não seja uma coisa para você e seja para o colega, então você precisa prestar bastante atenção na sua intuição, de microfone, né? Se você está sentindo, isso aqui é um ponto que pega mesmo em mim, ou se pega aqui embaixo, você fica meio irritado, etc. Será que pegou algum ponto ali de dor que você precisa prestar atenção? Ou às vezes alguma resistência, ou até um desejo que, tipo assim, você nem sabia que tinha, tá? Então, é bastante reflexão pós-leitura. Combinado? Combinado, então. Já deixa o joinha e se inscreve no canal se gosta desse tipo de conteúdo. Hum. Hum. Olha, estamos aqui falando de uma justiça espiritual. É como se tivesse acontecido é como se assim, ó, se na sua ancestralidade tivesse acontecido algum aprisionamento, é quase como se fosse sexual, né? Claro que a gente entende, né, gente? Se a gente pensar 10, 100, 200 anos atrás, 10, 20, era muito diferente. Então, né, é, causa consequência. Enfim, então é como se no seu caso tivesse sendo encerrado um processo ancestral que afetava nessa sua questão sexual. E quando eu falo aqui na questão sexual, para algumas pessoas pode ser sim questão sexual lá do Vucu Vucu, como também pode ser numa questão de um prazer mais amplo. Sabe aquelas pessoas às vezes que parece que não consegue ter prazer com a vida, não consegue gozar com a vida, o negócio está sempre aquele marasmo, etc. Assim, então, é como se você estivesse agora num processo de modificação disso aí no seu campo, tá? Então, com isso. E com isso aqui tem até pessoas, acho que estavam se sentindo bastante isoladas, assim, tava ali com. Parece que tava faltando prazer com a vida mesmo, né? Tava faltando prazer com a vida. Mas aqui tá falando, ó, agora que essas questões estão sendo ali ajustadas, até vai começar a abrir mais o seu campo aí para que novas pessoas apareçam. E aqui eu tô falando novas pessoas, não de amor, tá? Eu tô falando, pode ser que novos amigos, novos ciclos de amizade, você descubra novas coisas que você quer fazer. Aí, enfim, e com essas novas coisas você vai fazer, você vai conhecer, né, novas pessoas. Mas aqui tá falando só para você também prestar atenção para não manter um padrão que você tinha que é. Você falava muita coisa. Aqui sai mais de dinheiro, tá? Mas eu vou passar para muita coisa pessoal, assim, para abranger mais gente. Então você precisa ter um pouco mais de esperteza, sabe assim, não tentar ser tão simpático, simpática, logo que chegar no lugar, vou fazer amizade com todo mundo, já deixa eu sair falando com todo mundo, que daí você acaba lá falando tudo para um monte de gente que nem gosta de você, nem quer teu bem, daí eles têm arma para usar contra você. Então é num sentido mais disso, né? É nesse sentido aqui que é mais um alerta, sabe? Ó, começa a prestar atenção, sabe? Com o foco que está saindo da sua boca, começa a prestar um pouco mais de atenção. Isso aqui é um recado. E tem gente aqui que está precisando estudar mais sobre espiritualidade, e tem gente que está precisando fazer descarrego mesmo, tá? Não brigue, eita, não brigue com o mensageiro. Eu só passei a mensagem. Esse aqui acho que o negócio está claro, né? Tem bastante gente aí que tá com a perturbação mental, tá procurando no físico, mas tá no próprio espiritual. É porque às vezes quando a gente fala assim também, gente, assim, é que tá no próprio espiritual, já vem todo mundo pensando, obsessor, obsessor. Pode ser obsessor? Pode, grandes chances. Mas às vezes, assim, você é seu próprio auto-obsessor. Às vezes você criou tantos programas mentais ali, assim, que tipo, que não te ajudam a prosperar, sabe? Que atrasam o seu processo, que reforçam crenças que você não consegue, que com essas crenças você não consegue manifestar aquilo que você quer.
Então, às vezes aqui esse conhecimento um pouco mais espiritual, sabe, você pode até pensar de funcionamento da mente, para se está com medo de pular direto no campo espiritual, sabe? Vai lá no começa no funcionamento da mente, como é que ela funciona, e vai indo lá para a física quântica, e vai entrando, que demora você chega até o que você precisa. É, beleza? E tem gente que vai fazer um descarrego para aliviar isso e você poder entrar nesse processo de estudos. É isso então, beleza? Beleza? Muito obrigado você que assistiu, deixa o seu joinha aí, se inscreve no canal se gosta desse tipo de conteúdo. Se precisar de atendimento particular, meu catálogo de serviços e contatos estão no link da descrição. Vamos agora aqui para a terceira opção, para a terceira pedrinha aqui, a pedrinha azul. É isso aí, gente. Então, se vocês... Vou avisar de novo, né? Porque às vezes o pessoal pula o início do vídeo, que é para ter bastante discernimento com as mensagens que serão faladas aqui, porque como eu estou fazendo uma leitura da energia coletiva, às vezes tem coisa que não é para você, é para outra pessoa. Então, para você prestar bastante atenção, onde é que pega no seu corpo as coisas que eu estou falando? Pegou aqui na intuição, senti que isso foi para mim, o que eu estava pensando, o que eu estava perguntando, pegou aqui embaixo, eu senti raiva, por quê? É algum ponto meu que eu de dor, que eu preciso revisar, ou é só uma empolgação, nossa, que legal se fosse para mim, mas será que realmente é? Então, sabe, todo mundo aqui adulto, vamos ter discernimento com o que vocês estão ouvindo, porque vocês serão cobrados pelas ações de vocês. Então, por isso, discernimento. Isso aqui, ó. Olha, estamos começando a falar de transformação. Olha, estamos falando aqui do lixo ao luxo. Estamos falando aqui de transformação do lixo ao luxo, hein? Isso. Só que essa transformação aqui do lixo ao luxo, eu não sei em qual momento, em qual etapa dessa transformação você está quando você está assistindo esse vídeo aqui. Então eu vou falar assim de uma maneira geral, tá? Mas de uma maneira geral aqui, eu estou falando com muitas pessoas, acho que eu vou dizer, não honravam necessariamente a ancestralidade. Porque é como se assim, tivesse muito preconceito contra a própria ancestralidade pelas coisas que fizeram. Porque, gente, às vezes você vai lá estudar história, você começa a ver lá de onde é que cada um foi vindo, as coisas que aconteceu. Realmente a gente fica chocado e a gente acaba pensando, nossa, a vida era só aquilo. Mas não, existiam a vida não era só aquelas tragédias que a gente precisa compreender, né, para ver como não repetir, mas enfim, existiam muitas outras coisas, existiam muitas coisas que foram boas, muitas coisas que foram positivas, produtivas, enfim, que fizeram o negócio acontecer. Então aqui, eu não sei em qual momento da jornada você está, se é o momento que você está culpando toda a sua ancestralidade, se é o momento que você está perdoando toda a sua ancestralidade, ou se é aquele momento que você já está mais ali no meio compreendendo, tá, isso aqui foi o que foi complicado, mas existe responsabilização, isso aqui foi bom, como é que eu equilibro isso aqui na minha vida, sabe, sem ficar passando a mão na cabeça, mas sem ficar também metralhando. Então, é como se essa sua transformação do lixo ao luxo, ele viesse através desse entendimento. Porque quanto mais você for compreendendo isso dentro de você, mais você consegue acessar todas as potencialidades que a sua ancestralidade pode oferecer, e quanto mais potenciais você tem, mais oportunidades você vai ter na vida. Em que áreas? Eu ia falar em todas as áreas, mas é porque aqui eu estou falando para o coletivo. Então, para cada pessoa, pode ser que eu precise de um acesso um pouco melhor aqui desse canto, o outro nesse canto aqui. Então, existe aí todo um trajeto para você fazer, tá? Mas eu já vou avisar, tá, gente? Não vão lá falar, não vão sentar, começar a rezar, e meus ancestrais todos vêm aqui papapá, porque o negócio vai ser tiro, porrada e bomba, tá? Então, assim, ó, comece aceitando você, comece se compreendendo, comece, enfim, fazendo as coisas necessárias e espirituais para você,
para você ir se preparando, para você ir compreendendo você, antes de querer ir lá pular para ancestralidade. Porque, amor, se você tentar pular direto para ancestralidade, ó, já tá ficando avisado. Então, tô aqui, ó, tô aqui sendo legal com você, avisando. Comece primeiro por você. Vá se aceitando, compreendendo as coisas em você e vai procurando seu crescimento espiritual para então conseguir acessar esse restante. Mas como eu estou falando aqui para um coletivo, eu não sei qual parte dessa jornada está, beleza? Nossa, eu achei que essa leitura já tinha acabado, eu olhei assim, não, foi só a primeira, foi só a primeira leva. Hum. Até aqui, ó, porque continua, mas aqui é complemento da mensagem anterior, tá? Porque até nesse caminho de aceitação da ancestralidade, o que vai acontecer, sabe? Você vai começar a entrar em contato com muitas mágoas, com muitas coisas assim meias obscuras que foram acontecendo na família. Só que você tem que compreender que, por mais chocante que às vezes essas coisas comecem a ser, você vai compreender mais ou menos como é que é o caminho de uma justiça sendo feita. Só que essa justiça, sabe, como é que eu vou explicar? Eu vou explicar que é uma justiça justa. Porque por mais que às vezes a gente não compreenda o porquê que aquilo está acontecendo, é porque muitas vezes nós estamos sendo poupados de várias coisas anteriores. Então, assim, sabe aquela questão lá, comece trabalhando em você, é porque para você conseguir compreender essas coisas, você vai ter que primeiro deixar que isso não te afete. Então, isso complementa ali a questão anterior. Gente, nossa, é isso, gente. Vai lidar com ancestralidade, é isso. Vai sair um monte de coisa. Vai sair um monte de coisa dessa caixa de Pandora. Você vai achar que vai ficar intoxicado, mas assim, ó, alguém precisa fazer. Então, meu conselho é se junte com mais gente da família para fazer, não faça sozinho, tá? Mas é isso. Nossa, é isso. Mas tipo assim, cabe a cada um compreender como é que quer se relacionar, porque assim também, gente, ninguém é obrigado, tá? Também isso aqui que eu tô falando é porque como tá saindo aqui, você tá numa leitura, eu tô passando aqui a mensagem, mas lembrando também que você precisa que eu tô falando que ninguém é obrigado a nada, mas assim, você meio que é obrigado a cumprir o seu contrato kármico, tá? Então assim, vai lá se perguntando, tá, o que que foi que eu concordei em fazer antes, o que que foi que eu concordei? Então, quanto mais autoconhecimento você tiver com você, mais conhecimento espiritual, mais você vai compreender o que é que você concordou e com isso fica um pouco mais fácil você tomar as decisões necessárias que você precisa tomar. É isso? É isso então, gente. Muito obrigado você que assistiu. Deixe o seu joinha aí e se inscreve no canal se gosta desse tipo de conteúdo. Se precisar de atendimento particular, o meu catálogo de serviços e contato estão no link da descrição. Então vamos agora aqui para a quarta tiragem aqui então. Se você percebeu que tem uma coisinha diferente, se você está assistindo o vídeo inteiro e percebeu uma coisinha diferente, é que eu tive problema com áudio, com essa última tiragem, então eu estou refazendo aqui. Mas lembrando, quem não viu a mensagem no início do vídeo, você precisa ter discernimento, porque eu farei aqui uma leitura intuitiva na energia coletiva de todo mundo que sintonizou com essa pedra. Então, discernimento, vê o que eu estou falando para você. Você sente que pega aqui, o negócio acontece, o que você estava se perguntando, ou se pega aqui embaixo, dá uma raiva, isso é alguma resistência sua, qual é o ponto ali que precisa ser visto para que você reflita bem e tenha discernimento sobre as atitudes que você vai tomar, porque lembre-se que as responsabilidades das suas ações serão cobradas de você. Então tenha bastante discernimento com as informações que você recebe, tanto aqui quanto no geral, né, gente? Mas enfim, vamos lá então, vamos ver o recado aqui desse baralho.
Olha, gente, aqui tem gente que foi colocada na friend zone, tá? Mas tem caminho, tem possibilidade, sabe? Tem possibilidade. Mas tem alguma questão nesse crush aí, nessa pessoa que você fica meio que olhando de cara amarrada, é, como se fosse, a palavra não é exatamente liberdade, mas enfim, tem alguma coisa que essa pessoa é muito solta, muito, talvez expansiva, muito diferente de você, e isso tá te colocando uma visão não muito correta, tá? Sobre a pessoa em si, tá? Então, assim, até existe possibilidade sim, mas tem que primeiro trabalhar essa trava, sabe? O que essa pessoa tem de tão solta, essa liberdade que, sabe, te dá tanta trava, assim, tanto medo, que às vezes pode ser uma questão que você também precise trabalhar em si. Mas enfim, ó, e aqui tá falando também, tá? Que pode ser complemento da mensagem anterior, como pode ser também para as próximas pessoas aí que estão procurando um pouco mais de fogo, de animação na própria vida, sabe? Tá meio que um marasmo assim. Só que aqui tá falando assim, ó, que tem pessoas que estão com essa dificuldade, mas porque são pessoas que estão muito retraídas, sabe? Eu não. É porque fica me vindo aqui coisas de fantasia, sabe? Eu não sei se você gostava de usar fantasia, ficar se vestindo bem diferente, e isso foi podado de você, teve alguma poda ali na questão da expressão, tá? Eu tô captando aqui mais forte alguma coisa, me fica vindo fantasia, mas pode ser uma roupa mais fashionista, alguma coisa, eu queria ser mais estiloso, uma coisa diferente, e acabou sendo podado. Precisa dar uma olhada nessa questão, tá? Para esse fogo na vida vir, porque você não vai conseguir queimar muito com o fogo dos outros, sabe? Você precisa ter o seu próprio combustível para queimar o seu fogo e daí incendiar essa floresta aí com outra pessoa, né? E além disso aqui, ó, também tem gente que precisa dar uma olhada na sua questão de relacionamento, mas é na parte espiritual, porque eu não sei se você fez algum trabalho, porque às vezes quando eu falo assim, a gente fala assim, você fez algum trabalho espiritual para amarrar uma pessoa, você pensa assim, eu nunca fui lá em tal local e contratei tal pessoa, mas às vezes você rezou tanto, pediu tanto, mas rezou, e agora está lá preso a alguma pessoa. Então tem várias maneiras assim de você ficar muito preso a uma pessoa. E tem-se uma questão aqui, tipo, ou é algum trabalho que você fez que não deu certo, ou você rezou errado, ou enfim, ou pode ser também, sabe, questões que você já está carregando aí, ancestrais também, de outras existências que precisa ser desfeito agora. Enfim, existe aqui um ponto de atenção nessa área, para quem for essa, será que essa mensagem é para mim? Você já estava desconfiado? Você já estava desconfiada? É isso. Mais alguma coisa aqui pra gente falar? Não? Então é isso, gente. Muito obrigado por quem assistiu. Deixe o seu joinha aí, se inscreve no canal se gostar desse tipo de conteúdo. E se precisar de algum atendimento particular, meu catálogo de serviços e os meus dados de contato estão aqui no link da descrição. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até o próximo!